Olá, que bom ter a companhia de quem nos acompanha aqui no Júris 360 Lab. Vamos começar nossa análise de hoje focando em decisões importantes do Supremo, tá? A gente vai direto ao ponto do informativo 1106. Perfeito. É fundamental ficar ligado nessas decisões do STF, né? Elas moldam como a Constituição e as leis funcionam na prática. Exatamente. E neste primeiro bloco nós separamos 5 julgados do plenário para discutir. A ideia é, assim, pegar os pontos-chave e o que eles significam de verdade. Perfeito. Acompanhar isso ajuda a entender o rumo do direito no Brasil. Bom, vamos começar então com um caso de bastante impacto ambiental e também sobre patrimônio público. É o recurso extraordinário 1427-694, lá de Santa Catarina. Virou tema 1268 de repercussão geral. Certo. A grande questão era: o Estado tem prazo para cobrar o prejuízo de quem explorou o minério da União de forma irregular? Ou essa cobrança não prescreve nunca? E a resposta do STF foi clara. Não prescreve. A tese fixada olha só, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado. O ponto central é essa ligação direta, sabe? Indissociável do dano ao meio ambiente. Ah, então a chave é o dano ambiental. A exploração irregular de minério foi vista como um dano ambiental direto. Exatamente. O STF entendeu que sim, que essa exploração é um dano ambiental. E como a reparação por dano ambiental já era considerada imprescritível, lá no tema 999, essa lógica se aplicou aqui. Entendi. Então não caiu naquela regra geral de prescrição para outras cobranças do Estado, né? Aquela do tema 666. Isso, foi feita essa distinção. O tema 666 fala de prescrição para o ressarcimento comum, exceto improbidade dolosa. Aqui, não. O foco foi na proteção ambiental, que é o interesse de todos, né? De agora e das futuras gerações. Por isso, sem prazo para buscar reparação total, incluindo a grana. E o que aconteceu com o caso em si? Bom, o recurso foi provido, afastaram a prescrição e o processo volta para a origem para julgarem o mérito da questão, para ver se houve mesmo a exploração irregular e calcular o valor. Bem importante essa decisão, hein? Mostra a força da proteção ambiental. Mudando de assunto, vamos para a AD 3865. O tema aqui foi desapropriação para reforma agrária. A dúvida era: para a terra não poder ser desapropriada, basta ela ser produtiva ou ela tem que ser produtiva e cumprir a função social, como diz a Constituição? Olha, o STF disse que precisa das duas coisas, viu? Tem que ser produtiva e cumprir a função social ao mesmo tempo. Respeitar lei trabalhista, ambiental, tudo isso. Então a lei que exigia isso, Lei 862993, foi considerada constitucional. Sim, totalmente. O Supremo entendeu que a lei só detalhou o que já estava lá nos artigos 185 e 186 da Constituição. Então, a ação foi julgada improcedente. Propriedade tem que ter função social, não é só produzir. Claríssimo. Agora, um tema de concurso e serviço público, ADC 14, era sobre remoção em cartórios. Uma lei permitiu que a remoção fosse feita só por análise de títulos. Podia isso? Não podia, não. O STF declarou inconstitucional essa regra que permitia remoção só por títulos. E por quê? Porque a Constituição é muito clara. Lá no artigo 236, parágrafo 3º, tanto para entrar quanto para ser removido na atividade de cartório, precisa de concurso de provas e títulos. A lei ignorou a parte das provas. Certo. Mas e quem já tinha sido removido usando essa lei antiga, que agora caiu, como fica? Aí o STF usou a modulação dos efeitos. Para não gerar muita confusão e proteger quem agiu de boa fé, né? Sim. Decidiram que as remoções feitas com base nessa regra inconstitucional continuam valendo. Mas, atenção, só para concursos que começaram e terminaram entre 9 de julho de 2002 e 9 de junho de 2009. Por que essa data específica? Porque em 2009 o CNJ editou uma resolução a 81 que já corrigia isso, exigindo provas e títulos. Então, a modulação cobriu só o período em que a lei inconstitucional estava, digamos, valendo sem essa correção do CNJ.
É um jeito de equilibrar as coisas. Entendi. Protege a segurança jurídica. Bom, vamos para outra ADI, a 856. Essa veio do Rio Grande do Sul. Tinha uma lei estadual lá, Sim, que estendeu a aposentadoria especial de magistério, aquela com tempo reduzido, para um pessoal que não estava exatamente na sala de aula, tipo função administrativa, técnico-pedagógica, até dirigente sindical da área. pois é. E essa lei foi considerada inconstitucional. Vários problemas aí. Primeiro, quem propôs a lei? Foi o Legislativo, mas matéria de servidor e previdência estadual é de iniciativa do governador. Vício de iniciativa, que chama. Clássico. Segundo, o Estado invadiu competência da União, que é quem legisla sobre normas gerais de seguridade social e diretrizes da educação. E o mais importante, talvez, violou a regra da Constituição sobre a aposentadoria especial de magistério. Que diz o que exatamente? Que essa aposentadoria especial, artigo 40, parágrafo 5º, é só para quem exerce efetivamente função de magistério em sala de aula. O próprio STF já tinha dito isso na ADI 3772. Não dá para ampliar para função administrativa ou sindical. Regra especial tem que ser interpretada de forma restrita. Certo, bem delimitado. Para fechar este bloco, a ADI 4216, lá do Tocantins. A briga era sobre o salário dos juízes estaduais. Aham, o escalonamento dos subsídios. Isso. A lei de lá usava as promoções entre as entrâncias, aqueles níveis da carreira no Estado, para definir as diferenças salariais. O STF achou isso ok. Achou sim, considerou constitucional. Entendeu que isso está dentro da autonomia do Estado para organizar seu judiciário, como diz o artigo 125 da Constituição. Mas não tem aquela regra federal sobre os limites percentuais entre os salários da magistratura? Tem. O artigo 93, inciso C, estabelece limites percentuais máximos entre os níveis. Mas o STF disse que isso não impede que o Estado use a sua própria estrutura de carreira, como as entrâncias, para fazer essa diferenciação, desde que respeite aqueles limites. E mais, Diga. a Corte achou até positivo vincular o aumento à promoção por merecimento entre as entrâncias. Viu isso como algo alinhado com o princípio da eficiência. Então, validou o modelo do Tocantins. Ação improcedente. Ufa! Que volta, hein? Passamos por meio ambiente, propriedade, cartório, aposentadoria, carreira de juiz. Esses 5 julgados do informativo 1106 mostram bem como o STF atua em áreas tão diferentes, né? Sempre aplicando a Constituição. Com certeza. E fica até uma reflexão, voltando àquele primeiro caso da mineração. Se a ligação indissociável com o dano ambiental tornou o ressarcimento imprescritível, será que essa lógica poderia, quem sabe, ser usada para proteger outros bens ou direitos muito importantes do efeito do tempo, quando também estiverem ligados a danos de grande impacto social, talvez? Interessante. Até onde iria essa indissociabilidade, né? Exato. É algo para a gente pensar sobre os limites da prescrição no nosso direito. Excelente ponto para reflexão. Com isso, a gente fecha esse primeiro bloco de análise do informativo 1106. Nos veremos no próximo bloco. Olá, vamos começar mais um bloco, então, dando continuidade à nossa análise do informativo 1106 do STF. Hoje a gente tem mais 4 julgados importantes pela frente. Isso aí, vamos falar de Ministério Público, um cadastro meio polêmico de usuários de drogas e também gastos com educação. Temas variados. Com certeza. Bom, o primeiro caso é a ADI 6.780, lá do Rio Grande do Norte. A questão aqui era se membros do MP de um estado poderiam fazer permuta, tipo trocar de lugar permanentemente, sabe? Com colegas de outros MPs estaduais. Parece algo que, sei lá, facilitaria a mobilidade deles, né? Sim, a ideia de mobilidade é um ponto, claro. Mas o STF considerou essa permuta entre estados inconstitucional. O argumento principal é que isso acabaria violando o pacto federativo, sabe? E a autonomia dos próprios estados para organizar seus MPs. Cada Ministério Público Estadual é uma instituição separada. O ingresso é por concurso público específico só para aquele estado. Ah, entendi. Então a permuta seria vista como
como uma forma de burlar o concurso daquele outro estado. Exatamente, foi essa a visão do tribunal. Seria um jeito indireto de entrar numa carreira diferente daquela para a qual a pessoa foi aprovada originalmente. E isso, claro, bate de frente com a regra constitucional do concurso público, né? Faz sentido. O STF reforçou que não existe uma carreira nacional única para os MPs estaduais. Então, cada um na sua. A lei lá do Rio Grande do Norte que permitia isso foi derrubada. Por unanimidade, aliás. Entendido. Clareou. Seguindo no tema MP, mas agora vamos para o Amazonas. ADI 4.427. Aqui a discussão foi sobre a escolha do Procurador-Geral do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado, o MP de Contas. A lei lá do Amazonas dispensava a formação de lista tríplice, sabe? Aquela lista com 3 nomes que a categoria indica para o governador escolher. O STF achou isso válido. Acho sim. O STF disse que essa lei do Amazonas é constitucional. A lógica que eles usaram foi diferenciar as garantias, né? A Constituição Federal garante aos membros do MP de Contas as mesmas proteções pessoais dos membros do MP comum, tipo vitaliciedade, inamovibilidade. Certo, as garantias individuais do cargo. Isso. Mas, segundo o STF, a forma de escolher o chefe, o procurador-geral, não é bem uma dessas garantias pessoais. Ah, não é? Como assim? Eles entenderam que é mais uma regra de organização institucional, não uma garantia subjetiva do membro, sabe? E como não é uma garantia pessoal listada lá na Constituição para eles, os estados teriam mais liberdade para definir como fazer essa escolha. Não precisariam copiar o modelo do MP comum. Interessante essa distinção entre garantia pessoal e regra institucional. Pois é. Por isso validaram a lei do Amazonas, que dispensa a lista tríplice, também foi unânime. Ok. Agora, mudando bastante o assunto, ADI 6.561, de Tocantins. Essa aqui é sobre uma lei estadual que criava um cadastro de usuários e dependentes de drogas. E o detalhe, usando informações de ocorrências policiais. É um tema bem delicado, né? Muito delicado. E a lei foi considerada inconstitucional, basicamente por 2 razões principais. Quais foram? A primeira foi o que a gente chama de vício formal. O estado de Tocantins invadiu a competência legislativa da União. Assuntos de direito penal, direito processual penal, isso é matéria que só a União pode legislar. Está lá no artigo 22 da Constituição. Certo. E mais, já existe a Lei de Drogas Federal, né? A Lei 11.343. E ela já prevê que a gestão de informações sobre o tema é algo de âmbito nacional, da União. Então o Estado não poderia criar um cadastro próprio assim. Entendi a questão da competência. E a segunda razão? Tinha a ver com o conteúdo mesmo da lei? Exato. O chamado vício material. O STF considerou que o cadastro, do jeito que foi proposto, era incompatível com vários direitos fundamentais, coisas como dignidade da pessoa humana, igualdade, direito à intimidade, à vida privada, devido processo legal. Nossa, bastante coisa. Sim, havia uma preocupação muito grande de que essa lei tivesse um viés meio discriminatório, sabe? Quase de higienização social. E também faltavam regras claras de como esses dados seriam protegidos, quem teria acesso. Uma falta de salvaguardas, né? Justamente. Por tudo isso, a decisão foi unânime pela inconstitucionalidade da lei de Tocantins. É um recado importante sobre proteção de dados e direitos fundamentais, mesmo quando se fala de segurança ou saúde pública. Bom, para a gente fechar este bloco, ADI 6.412, de Pernambuco. A questão era se o Estado podia incluir gastos com aposentadorias e pensões de professores e outros servidores de educação no cálculo do investimento mínimo obrigatório em educação. Podia usar a verba da educação para pagar aposentado. O que o STF disse? A resposta foi um não bem claro. É inconstitucional. O argumento é que a definição do que pode ser considerado despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE, segue diretrizes nacionais. É matéria de diretrizes e bases da educação, que é competência privativa da União, e normas gerais de educação, que também tem norma geral da União.
E a Lei Nacional, a LDB, não permite isso. Exatamente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, detalha lá nos artigos 70 e 71 o que entra e o que não entra nesse cálculo do MDE. E despesas com pessoal inativo, com aposentados e pensionistas, simplesmente não estão incluídas ali. Ou seja, o dinheiro do MDE tem que ir para a educação que está acontecendo agora, digamos assim. Para os ativos, para as escolas funcionando. Basicamente isso. O foco tem que ser no custeio da atividade educacional presente. Manter as escolas, pagar os professores na ativa, comprar material, etc. E para não deixar dúvida, teve até uma emenda constitucional recente, a 108 de 2020. Ah, sim. Ela adicionou um parágrafo lá no artigo 212 da Constituição que veda expressamente usar recursos da educação para pagar aposentadorias e pensões. Então ficou ainda mais claro. Então não tem mais nem o que discutir, né? Pois é, o STF, inclusive, fixou uma tese sobre isso. É inconstitucional lei estadual que autoriza o cômputo de gastos previdenciários como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Fim de papo. Bem claro mesmo. Bom, fechamos assim mais essa análise de decisões importantes do STF. Tocamos na estrutura do Estado, né? Ministério Público, competências. Sim, e também direitos fundamentais, proteção de dados e o uso correto do dinheiro público na educação. São decisões que mostram como a Constituição é aplicada na prática. Exatamente. E como o tribunal tenta equilibrar a autonomia dos estados e municípios com as regras gerais e os direitos que valem para todo mundo. Fica a reflexão sobre esse equilíbrio delicado, né? Entre o federalismo e a unidade nacional de direitos. Com certeza. Bom, pessoal, nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se. Olá, chegamos ao nosso último bloco de análise do informativo 1106 do STF. Oi! E hoje a gente tem pratos cheios, né? Com certeza. Vamos dar uma olhada em 4 julgados bem importantes. Primeiro, a representação de deputados na ADO 38. Depois, a aposentadoria especial de policiais civis, lá no RE 1.162.672. Tema 1019, super relevante. Isso. E também a ADI 5.315, sobre o CNMP e interceptações telefônicas. Uma questão de competência institucional. E para fechar, talvez o mais complexo, as ADIs da Lei Anticrime 6.298 e outras focando muito no juiz das garantias. Pois é, decisões que impactam desde a estrutura da democracia até o dia a dia do processo penal. Vale a pena a gente aprofundar. Vamos lá, então. Começando pela ADO 38. O problema básico é que o número de deputados por estado está defasado em relação à população, certo? Isso mexe com a proporcionalidade da Constituição. Exatamente. O artigo 45, parágrafo 1º, né? O STF reconheceu a sua omissão do Congresso, eles deveriam ter feito uma lei complementar para ajustar isso. E não fizeram. O que o STF decidiu fazer a respeito? Então, aí que está o interessante. Declarou a omissão, sim, mas deu uma solução prática. Fixou um prazo, até 30 de junho de 2025, para o Congresso resolver. E se o Congresso não agir, fica por isso mesmo? Não. Se a omissão continuar, aí o TSE entra em campo. O Tribunal Superior Eleitoral vai ter que definir a nova distribuição das vagas. Ah, entendi. Isso, com base nos dados do censo de 2022 do IBGE e, claro, respeitando o número total de deputados e os limites mínimo e máximo por estado que já existem, para valer para as eleições de 2026, para a legislatura de 2027. Uma medida forte para garantir o princípio democrático, né? Para que o voto tenha um peso mais equilibrado. Sem dúvida, uma intervenção para corrigir uma distorção que afeta a representação. Certo. Mudando o foco agora para o RE1 162.672. Aposentadoria especial de policial civil, atividade de risco, né? A discussão era sobre integralidade e paridade. Isso. Se eles teriam direito a receber o último salário na aposentadoria, a integralidade, e ter os reajustes iguais aos da ativa, a paridade, mesmo sem cumprir regras de transição de reformas anteriores, como a 41 e a 47. E qual foi a decisão do STF nesse tema 1019? Olha, o STF confirmou o direito à integralidade.
ou seja, os proventos serem iguais à última remuneração do cargo. Isso com base na Lei Complementar 51 de 85, que foi considerada recebida pela Constituição naquela redação anterior à Emenda 103 de 2019. Então a integralidade está garantida nacionalmente por essa lei? Exato. Mas aqui vem o pulo do gato. A paridade é outra história. O direito a ter o benefício reajustado junto com os servidores da ativa, isso depende. Depende do quê? Depende de existir uma lei complementar específica do Estado ou do ente federativo desse policial prevendo a paridade. Então, uma coisa é a integralidade, garantida pela LC 51 para quem cumpriu os requisitos antes da reforma. Outra é a paridade, que precisa de lei local. Entendi. Uma separação clara. Integralidade via lei federal antiga, paridade só com previsão em lei estadual. Proteger um direito adquirido, mas com essa condição. Faz sentido. Agora, a de 5315. Essa foi sobre uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNIMP, que tratava de interceptações telefônicas pedidas pelo MP. Questionaram se o CNMP não estava invadindo competência legislativa, né? Sim, a crítica era essa. Se o CNMP podia, por resolução, disciplinar algo relacionado a processo penal, que é a competência da União. E o STF? O STF julgou a resolução constitucional, entendeu que o CNMP agiu dentro da sua competência, que está lá no artigo 130A da Constituição, basicamente para zelar pela atuação dos membros do MP. Quer dizer, foi mais uma norma interna. Isso. A resolução tratou de procedimentos internos, coisas como garantir o sigilo das informações, organizar como o pedido de interceptação é feito para ter mais eficiência e proteger a validade da prova. Não criou regra nova de processo penal, nem tirou a atribuição da polícia. Ah, importante. E não autorizou o MP a fazer gravações por conta própria, né? De forma alguma. Só regulamentou o procedimento para pedir a interceptação ao judiciário dentro das regras legais já existentes. Ok. Esclarecido. E agora o tema que gerou talvez mais expectativa. As ADIs sobre a lei anticrime. Principalmente a figura do juiz das garantias. Muita polêmica nisso. Muita. E foi uma decisão longa, com várias modulações. Mas vamos aos pontos principais. O STF considerou a instituição do juiz das garantias constitucional. A ideia é ter um juiz só para a fase de investigação, separado do juiz que vai julgar o caso, para aumentar a imparcialidade. Certo, a ideia geral foi validada. E a implementação? Deram um prazo de 12 meses, que pode ser prorrogado por mais 12, para que ele seja implementado em todo o país. E o CNJ vai coordenar isso. Mas teve alguma ressalva importante? Várias. Por exemplo, aquela regra que previa um rodízio de juízes em comarcas com juiz único foi considerada inconstitucional. Impraticável, né? Faz sentido. E também definiram que o juiz das garantias não se aplica em algumas situações. Processos de competência originária dos tribunais, tribunal do júri, casos de violência doméstica e familiar e infrações de menor potencial ofensivo. Tentaram adequar a realidade e complexidade de cada rito. E um ponto que gerou muita dúvida. Até quando vai a competência do juiz das garantias? A lei não era muito clara. Ponto crucial que o STF definiu. A competência dele termina com o oferecimento da denúncia ou queixa pelo Ministério Público ou pelo querelante, não mais com o recebimento pelo outro juiz. Ah, isso muda bastante. A primeira análise da acusação fica com o juiz da instrução, então. Exatamente. E outra coisa importante, o juiz da instrução, aquele que vai julgar o caso, vai ter acesso aos autos da investigação. O STF derrubou trechos da lei que tentavam impedir isso. Acharam que o juiz precisa ter o contexto completo. Entendi. E aquela regra que proibia o juiz que soube de uma prova ilícita de sentenciar? Essa caiu, foi declarada inconstitucional. O STF entendeu que o sistema já tem mecanismos para lidar com prova ilícita, não precisava afastar o juiz por isso. Ok. E além do juiz das garantias, outros pontos da lei anticrime foram validados nessas ADIs? Sim, rapidamente. O novo modelo de arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público, previsto no artigo 28 do CPP, foi considerado constitucional.
mantendo um controle judicial sobre a legalidade. O ANP também, o Acordo de Não Persecução Penal. Também, os dispositivos questionados sobre o ANP foram validados. E sobre a audiência de custódia, reafirmaram a necessidade de ser feita em 24 horas. E se não for feita? A não realização no prazo sem um bom motivo torna a prisão ilegal. Mas, atenção, não leva ao relaxamento automático da prisão. O juiz tem que analisar a situação concreta. Ufa, quanta coisa! Então, resumindo a ópera, o STF deu aval para o juiz das garantias, mas com ajustes bem significativos na implementação e no alcance, e validou outras ferramentas importantes da lei anticrime. Exato. Foi uma decisão que tentou equilibrar as novas garantias com a viabilidade prática do sistema de justiça, né? E as funções de cada um. Perfeito. Então, recapitulando esse bloco final, a gente viu o STF agindo para garantir a representação democrática, lá na do 38, para proteger direitos de aposentadoria específicos no RE 1162.672, delimitando a atuação do CNMP na ADI 5.315 e, claro, redesenhando aspectos fundamentais do processo penal com essa decisão sobre a lei anticrime. Isso mesmo. Decisões que mostram bem esse trabalho constante de buscar equilíbrio, né, entre garantias individuais, a busca por eficiência na justiça, as prerrogativas das instituições e como o direito precisa se adaptar às leis novas e à sociedade. Com certeza. E fica a reflexão, né? Como vai ser colocado tudo isso em prática, especialmente o juiz das garantias nesse Brasil tão diverso, os desafios de implementação, de estrutura, de orçamento, vão ser enormes. É algo para a gente acompanhar de perto como os tribunais vão lidar com isso. Sem dúvida, um cenário para observarmos nos próximos anos. Bom, muito obrigado pela companhia e mais essa análise aprofundada aqui no canal. Eu que agradeço. E para quem nos acompanhou, se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Juris 360 Lab para não perder as próximas análises. Um grande abraço e até a próxima.